Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Blend Visions. Eu sou o Rodrigo, aqui ao meu lado está a Belly e hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, educadora corporativa e coach. Estamos aqui hoje com a doutora Renata Soma. Obrigada. Suou aí, né? Suei aqui, mas saiu. Ah, que bom. Obrigada pelo convite. A gente ficou muito feliz que você está aqui. A Renata, pra gente, está acompanhando a gente desde antes, né? Desde antes. A gente conheceu ela quando o Rodrigo trabalhava na Atento. E sabe a pessoa aí da sua empresa, gente, que é a chefona, assim? Ela orienta essa pessoa, entendeu? Então, imagina a responsabilidade dessa mulher estar aqui hoje. Ela é coach e ela orienta a liderança, pelo menos o trabalho que eu enxergava lá dentro da Atento era isso, né? Então, ela fazia o coach para liderança e para os CEOs também, certo? Então, a gente está aqui, a gente escolheu o tema neurociência e inteligência emocional aplicadas à liderança, mas eu brinquei com ela que a gente poderia fazer 12 podcasts com ela ou até mais. Tem muito assunto porque ela tem falar. Bastante assunto. A gente gravou vídeos com ela para a plataforma LMS, né? Que a gente pegou ela de parceira, então ela fez vários temas, todos aplicados à liderança, ou como chegar lá, né? Então esse podcast vai ser esses assuntos, né? Como que a gente chega na liderança, sobre a neurociência. Eu acho que eu queria até começar com um assunto que a gente conversou um pouquinho antes, que é sobre a inteligência emocional, né? Que você tinha dito pra gente... que o QI nasce com a gente, mas a inteligência emocional, ela pode ser melhorada e aplicada e tudo mais. Eu queria saber como que a gente trabalha nisso, ó. E eu amo esses podcasts porque é consultoria pra gente também. Ah, entendi. É consultoria grátis, entendeu? Depois manda nota fiscal, né? Então, assim, primeiro, obrigada, né? Nunca participei de um podcast, é a primeira vez, então, para mim, e ver o crescimento de vocês é uma delícia, e gosto mesmo, né? Quando vocês me ligaram a primeira vez, dá para fazer parceria? Eu falei, claro que dá, né? Uma das coisas que a gente aprende na vida e profissional é que a gente sempre ajuda e a gente sempre recebe. E uma das, vou chamar de competências da inteligência emocional é a gratidão. Então, a gratidão, o que ela gera de hormônio bom dentro da gente, quando ela é genuína, né? Então, isso assim, quando a gente consegue exercer, a gente se sente bem, faz bem pro outro, e eu falo que a roda gira. Então, é uma coisa que é muito boa. Então, obrigada por estar aqui e respondendo, né, Belly? É assim, ó, como eu caí nessa neurociência, inteligência emocional? Eu sou formada em 2001, mas eu já trabalhava no mundo corporativo. E me apaixonei pela psicologia organizacional no meu 3º ano, grudei na minha professora. Hoje nós somos muito amigas e parceiras de trabalho. E eu nunca tive dúvidas disso. E eu gosto de gente. Eu gosto de trabalhar com gente e gosto do mundo corporativo. Então, casamento, fui para essa área. E aí eu comecei a ter um público que começou a me chamar muita atenção, que era os herdeiros de empresa familiar. Putz, adoro trabalhar com herdeiro, né? É um mundo muito complexo, existe muito julgamento sobre eles, mas estar também na cadeira deles não é fácil, porque eles já nascem com uma dívida. Eles têm que ser bons. Eles não podem errar, eles têm que ser melhor que os pais. Então, isso me fazia ter um questionamento sobre eles. E aí eu fui estudar a saúde deles, que foi meu mestrado, né? Então, esse mundo corporativo, quando a primeira vez que eu ouvi falar em neurociência, eu nunca liguei uma neurociência à empresa, sempre foi focada à saúde. Então, quando eu comecei a procurar estudo, tal, estava relacionado à saúde. Até que tanto eu procurar, né? Você sabe que a inteligência artificial, ela vai mandando, né? Você procura, ela te devolve. E aí eu achei uma pós. E aí eu me encantei e comecei a estudar. E dentro dessa neurociência, se estuda a inteligência emocional. Então, a neurociência, a gente fala muito dos funcionamentos fisiológicos, neurológicos, e que é através deles que a gente se comporta.
Não existe coisas separadas, né? A emoção e razão é uma coisa só, o cérebro, ele é totalmente integrado. Tem pessoas que faz exame do pé à cabeça, não tem nada, mas passa mal. Então, o que que é isso? Né? Então não é da cabeça, né? As pessoas falam, não é da cabeça, é do corpo todo. Então, isso é a máquina mais linda do mundo é o cérebro. Você estuda e você não entende ele, você não domina ele. Então, isso me chamava atenção. E como eu estou dentro do mundo corporativo, eu vejo os comportamentos, eu vejo o sofrimento, eu vejo o sucesso, eu vejo a empresa falindo e eu vejo a empresa perpetuando. Então, tudo isso quem faz? O mercado, claro, mas são as pessoas. E então, a neurociência começa a me responder um monte de coisa. E a inteligência emocional é muito do braço dela, né? Porque a gente entende muito o comportamento e a parte da fisiologia. Mas a inteligência emocional, ela te dá respostas para aquilo que a razão não te dá. Então, quando eu falei da gratidão, o que a felicidade gera? Como você trata um processo de depressão dentro da empresa? Algumas empresas tinham o afastamento. As 2 últimas experiências que eu vivi foi trazendo funcionário para dentro da empresa, né? Orientando, vendo se está a medicação correta, dando apoio, mostrando para ele que o trabalho salva. Nas CIPATs que eu tenho feito, as palestras que a gente vem fazendo exatamente, o trabalho cura, o trabalho salva, quais coisas boas o trabalho pode te trazer? E aí a gente fala assim, né? Põe na balança o que o trabalho já trouxe na sua vida. Realização, dinheiro, possibilidades, liberdade. Então, o trabalho só traz coisa boa. E quando a pessoa fica doente e ela relaciona o trabalho, provavelmente tem às vezes um ambiente nocivo, tem coisas que são ruins. Só que na balança, com certeza ele trouxe mais coisas boas. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar para o trabalho, né? Então, assim, a inteligência emocional, ela me dá toda essa compreensão de comportamento, de emoção, entender a emoção das pessoas. Eu vejo, né, eu acompanho as pessoas que eu atendo, e quando elas ganham prêmio, ontem mesmo eu estava vendo um grupo, né, de algumas pessoas que eu acompanho e receberam prêmios. Eles são tão felizes. Eles têm tanto orgulho de si. E o que o orgulho faz com a pessoa? Gera hormônio bom, dopamina, GABA, todos hormônios que te deixam feliz. Né? Ocitocina, que é o hormônio do prazer, da felicidade. Então, a neurociência e a inteligência emocional começou a me dar esse repertório. E aí comecei a ficar bem apaixonada, assim. Aí foi assim. Foi assim. Eu falo pouco, né? Foi assim que eu cheguei aqui. Só assim. Sobre a neurociência, você está estudando ainda? Eu já terminei. Agora eu sou especialista, né? Eu fiz uma MBA em neurociência aplicada às pessoas e organizações. E aí eu terminei agora esse... Não para de estudar nunca, né? Nunca. Ontem chegou 3 livros agora em casa, porque eu preciso de respaldo. E tem uma coisa que a gente aprende quando você gosta do que você faz, né? Você não se limita àquilo. Às vezes eu falo assim, a gente veio pro podcast, né? E a minha eu falei, o que eu vou falar lá? Que parece que eu não tenho tanta coisa. Aquilo é tão normal para mim, que eu falo, tá me faltando... antes de eu começar a fazer a pós, eu falava assim, tá me faltando alguma coisa. Quando eu tô atendendo... eu falo atendendo que eu atendi clinicamente por 13 anos e eu fiz uma escolha. Eu não tinha mais tempo, as empresas, elas sugam muito a gente em demanda de horário, né? E aí, o que acontecia? Às vezes eu tinha que desmarcar um paciente, falava, não é justo. Então, há 9 anos atrás, eu descobri, falei assim, tomei a decisão de não mais atender. Só ficar em Só empresa. dentro da empresa. Só que na empresa existem 3... Vou chamar de produto, que é o coach, o mentoring e o counseling. Esse counseling é o apoio que eu dou para as pessoas que não estão bem. Então, vocês também vivem no mundo corporativo e a gente encontra pessoas que cai o rendimento. Nossa, mas por quê? A pessoa não pode ser boa e ficar ruim. Eu não concordo com isso. Nossa, ele era tão bom, mas agora... Alguma coisa aconteceu aí, né? Eu falo, tem boi na linha. Qual Qual é o episódio da série que a gente perdeu, entendeu? Porque a pessoa não pode ser boa e ficar ruim.
Alguma coisa aconteceu ou na vida dela, ou no relacionamento dela com a empresa, ou na identidade dela com o que ela produz, né? Ou na vida pessoal, de fato, dela está acontecendo alguma coisa. E aí são pouquíssimas empresas que oferecem esse trabalho do coaching, que é esse apoio psicológico no momento que o profissional precisa dentro da empresa. Então, no caso que eu comentei dos 2 casos de depressão que teve, Isso é bem raro mesmo nas empresas ter empresas, né? uma Mas, pessoa lógico, que a cuide. gente acompanha, né? Aham. Eu não faço atendimento clínico, isso a pessoa faz. E o que a gente faz nesse processo? A gente entende o que está acontecendo, é como se fosse uma psicoterapia breve, vai. Eu entendo, a gente entende qual é o movimento da empresa em relação àquela situação. Tem pessoas que afastam, tem pessoas que não. Esses 2 últimos que eu acompanhei não afastaram. Um teve mudança de função, o outro não. E a gente acompanhou com o médico, saber se a medicação estava legal, não. Mas o fato dele se sentir acolhido, cuidado dentro da empresa e não extinguido, faz com que gere tantos sentimentos positivos e de gratidão que de alguma forma aquilo ajuda. Então, uma vez por semana eu chamo na minha sala, dou esse apoio para eles. E se eu preciso tratar alguma coisa com a empresa, se ele está precisando ou não, a gente compreende os momentos de saída. Um dia que ele tem que, às vezes, chegar um pouco mais tarde, ele sabe que ele está num processo de atendimento, porém, ele é assistido dentro da empresa. E, assim, as 2 experiências foram muito positivas. Tanto que na última CIPAT que a gente teve, ele quis dar um depoimento. A maioria dessas pessoas que você ajuda ali, o problema delas é sempre relacionado a dentro da empresa ou a maior parte é por fora? Um problema pessoal, assim, Então, qual o que é que eu o... mais trabalho não são esses casos, né? Aham. Para mim, e eu sempre peço isso quando eu sou contratada, que o meu trabalho não seja para salvar alguém. Eu falo que é o subóbito, né? Então, assim, que não seja isso. Eu tô ali para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Elas não chegarem Não, no semióbito. não. Ah, tá. Então, por exemplo, quando eu estava na Atento, a gente tinha esse consenso que era o quê? Quem vem fazer o processo comigo de coach ou de desenvolvimento é porque a gente está apostando em você. A gente só põe gente boa. Ah, tá. Então, para não ter aquela característica, vou até te mandar para o coach. Se não der certo, você vai embora. Não Ah, numa situação de uma estratégia, de um planejamento estratégico errado da empresa. Então, volto lá porque eu falei no início, né? Ninguém é bom e fica ruim. Quando eu tiver alguma coisa aconteceu, e nunca é de um lado só. Não é só da empresa e não é só da pessoa. Né? Como um casamento. Ninguém separa sozinho. Então, alguma coisa aconteceu aí, né? sim. Eu não respondi alguma coisa, gente? Não, respondi. Sim. Então, partindo até desse processo que você ajuda, né, a pessoa boa a melhorar, Uhum. como que funciona isso? Porque realmente é uma super responsabilidade sua, né? Porque você não trata com uma pessoa mais ou menos. Você sempre está com a liderança, você sempre ajuda nos resultados da empresa. Como que funciona isso? E até para a pessoa, assim, ó. Como que mantém ou como ajusta essa inteligência emocional da pessoa estar sempre em cima? Que Em é cima equilibrada, vamos dizer assim, né? equilibrada. Olha, então vamos lá. Tem partes da pergunta, né? Então, como que a pessoa chega? Algumas desconfiadas me mandaram para cá, por isso que todo o início é importante. Me mandaram para Renata, é daqui para rua, né? Então acontece isso, mas eu tento levar sempre para o lado que estamos juntos e vamos até o final junto para dar certo. O certo e errado é meu e seu. O sucesso é nosso e o fracasso é nosso. Por quê? Tem uma parte. Eu não faço nada se a pessoa não quiser estar lá. E eu sempre digo, é um convite, não é uma obrigação. É igual terapia, né? É igual terapia. O que acontece é que alguém está pagando a conta, que é a empresa. Aham. Né? Mas assim, eu estou em empresas, meu trabalho também tem que combinar com a empresa. Se a empresa não tiver esse tipo de pensamento do investimento no ser humano para desenvolvimento, não combina me contratar.
Eu vou falar sobre desempenho, sobre investir no cara, ou dar uma segunda chance e tal. E a empresa fala, não entregou, tá fora, pra que vai contratar? Entendeu? Meu trabalho não combina, então tem uma identificação de cultura aí. Então, muitas pessoas, a maioria, graças a Deus, elas vêm muito engajadas, né? E numa das empresas que eu estou hoje, eles pedem. E aí eles já falam, bem, tem uma fila. Porque eu faço outros trabalhos, faço a consultoria também de RH. E eu tenho algumas vagas, vamos supor assim, então ele divide minha carga horária em 3 coachings e distribui o resto. Então, o coach é uma vez por semana. Então, só começa um quando eu termino o outro. Então, eu tô com 3. Quando começa o próximo? Quando terminar. Qual é o prazo? Não tenho definição. Por que não tem? Porque eu não sigo uma cartilha. Algumas teorias têm cartilha, começo, meio, fim, número, 10 sessões, fecha. Eu não. Então, eu chego a ficar 6 meses semanalmente com a pessoa. E isso a gente cria um vínculo, né? Que para mim é muito positivo. Então, como eles chegam para mim, de forma geral, eles vêm com você vai me ajudar. Primeiro, vem uma desconfiança, mas como que é o processo do coach? A gente vem com a expectativa, eu já venho com a expectativa da gestão e eu peço já para eles conversarem. Quando precisar, eu converso junto. Então, ele já sabe, eu sou muito transparente no processo de coaching. O meu contrato, apesar de ser pago pela empresa, meu contrato é com o coach. Então, eu sou aliada a ele. Porque é essa aliança que vai fazer com que ele acredite e confie em mim para que possa seguir as orientações que eu dou a ele. Então, se eu for, entre aspas, né, um pau mandado da empresa para dar um recado para a empresa, não precisa de mim. Né? E a empresa, ela me dá essa liberdade. O que é uma coisa que eu sou grata a todos. Confiança, às vezes, se abrir com você, falar as coisas, né? E assim, uma pergunta que sempre fazem, né? O que você conta daqui para a empresa? Né? Porque eu estou numa sala fechada, a empresa está me pagando, funcionário, e aí? Qual é o conflito de interesse que existe? Então, a empresa sabe que lógico que eu vou pontuar a empresa sobre aquilo que ela precisa saber, sobre desenvolvimento, expectativa, e que ela me pediu, né? E eu dou essa devolutiva. E eu faço com que ele dê, não que eu dê. Eu sempre falo, eu tô no meio do processo. Quanto menos eu aparecer, melhor. Porque o palco é seu. Eu não tenho que ter palco. Quem tem que ter palco é o gestor. Então, essa é sempre uma parte dessa clareza. E com isso, a gente vai... Eu não sei te explicar exatamente o que acontece, mas vai tendo uma relação muito boa de confiança. Né? E por exemplo, eu preciso conversar com o gestor. Eu falo para ele, vou ter que conversar com o gestor sobre isso, ok? É muito aberto. E aí eu falo, conversei, chegamos nesse ponto. E o que? Só que no meio do caminho eu fico sabendo de muita coisa da vida pessoal. Se é casado, se é solteiro, se acontece alguma coisa extra na vida, se perde alguém, se tem alguns tropeços. Quando eu vou levantar o histórico da pessoa, ela me conta tudo isso. Mas para que eu vou levar essa história? Eu tenho um termo de confidencialidade comigo e no meu contrato tem um termo de confidencialidade. Então, eu sou fiel à pessoa que eu tô. Nunca vou, mas eu tenho que levar essa pessoa a atingir o objetivo que a empresa quer. Mas ele também quer. Então, a gente se dá a mão e vai. Entendeu? E às vezes eu preciso de alguma ajuda da empresa, alguma permissão. Por exemplo, às vezes eu falo, você me deixa mais um mês com ele? Renata, eu tenho que pôr alguém. Fala assim, se precisar eu fico 1 hora a mais. Mas eu preciso ficar mais um mês. Eu não posso largar ele agora. E, de forma geral, eles são muito permissivos. Assim, a gente faz uma ótima parceria. Muito boa. Eu respondi. Respondeu. Eu lembrei de uma história agora até que você falou de confiança, né? Teve um trabalho que a gente precisava lá do LMS, de uma área lá. Eu pedia para a pessoa que era o líder, e o líder não ia para frente, assim. Aí falaram assim pra mim, fala com a doutora Renata que ela resolve pra você. Aí eu fiz assim, mas que ela é? Porque ela não é chefe dele, eu já falei com o chefe dele, ele não resolveu, por que ela vai resolver pra mim? Porque é assim, ele não tá vendo o seu trabalho como prioridade, mas você precisa disso. Se você falar com ela e falar por que você precisa, ela vai explicar pra ele por que você precisa disso. Ela vai conseguir isso pra você.
Aí eu falei, que louco, gente. Mas daí você foi lá, você fez uma reunião com a gente, e nem era o seu objetivo, né? Você não estava ali para isso, mas você super aberta e resolveu, e aí eu consegui o que eu precisava. Traduziu ali, né? Então, às vezes é Traduzir. isso mesmo, Uhum. né? Porque tem um olhar que é muito legal, que não é o que eu preciso falar, mas é como o outro entende. Uhum. Então, acho que quando a gente está num processo individual, provavelmente essa pessoa já passou ou passava por mim, né? Então, eu Passava. tinha esse... Oh, desculpa aqui. Eu tinha esse acesso, né? Então, acaba que assim, eu não vou para a empresa, faço o coach e vou embora. A minha vida não é assim, meu trabalho. Acaba que eu faço o coach, mas eu tenho outras atribuições. Então, eu não passo num corredor e não vejo as coisas. Eu vejo o que está acontecendo. E, imagina, essa empresa eu trabalhei 10 anos. Eu comecei com 80 funcionários. Quando eu saí de lá, tinha 2.000. Nossa. Entendeu? Então, assim, eu vi a construção. Então, você vai criando, né? Vai tendo papéis ali. Eu não tenho papel de mediadora. Só que eu entendia que aquilo era importante e eu conheço as pessoas. Sim. Então, assim, eu sabia que ele... Por que ele não estava dando prioridade? E talvez eu entendesse, eu não sei exatamente de quem está dizendo, mas talvez eu entendesse o porquê que ele não dava prioridade. Então, e eu vejo os corredores. E aí eu chamo e converso e traduzo isso. O que representa esse comportamento dele? E aí uma coisa que costuma ter muito, e eu acho ótimo, né? Vocês vão lembrar aí, que é os 5 minutos. Você tem 5 minutos, né? E aí, assim, já acabou o processo de coaching, ou acabou o tipo de treinamento e tal. E eu sempre vou ter 5 minutos. Claro, né? Porque aqueles 5 minutos faz tanta diferença. Porque ele pediu. Quando ele pede, é porque ele quer dividir uma ideia ou ele não quer tomar uma decisão que ele tem dúvida ou errado. E às vezes a resposta está com ele, não está comigo, mas ele só quer me falar. Eu falo, nossa, que ótima ideia. Não, então vou fazer. Era só isso. Era só 80 segundos, não foi 80 segundos. Nem foi 5 minutos. Então, assim, é uma relação que a gente vai... Não sei explicar, né? Você vai gerando isso. E aí, voltando na inteligência emocional, quais são os 4 autos, né? Os 4 princípios da inteligência emocional. Autodesenvolvimento, automotivação, autorrealização e autoconsciência. Então, auto é eu comigo mesmo. E acho que o meu trabalho permite isso. Eu tenho gestores maravilhosos, com resultados maravilhosos. E às vezes eu só tenho que dizer para ele, ouça. Você é ótimo técnico, seus resultados são maravilhosos, mas você fala o que você fala para a equipe, mas o que a equipe te fala? Aí eles não percebem. Então é uma coisa, tá vendo? É uma observação, só que assim, eu vendo, não tem troca, tem monólogo. E na geração da Y para frente, ou é troca, ou ele vai embora. Os jovens não vão atrás de dinheiro, eles vão atrás de bem-estar, de realização, de felicidade. Eles vão atrás do quê? Da inteligência emocional. Porque é felicidade. Que preço tem você confiar em você? Que preço tem você se sentir feliz com aquilo que você faz? Qual é o preço de você falar consegui? Então, assim, esse preço é um preço que te deixa feliz e te gera todo o bem-estar. Aí vamos supor que você está assim, aí você arranjou um emprego, vai ganhar muito para um lugar que você não consegue sentir a mesma coisa. O dinheiro você gasta com o quê? Com remédio? Entendeu? Então, assim, a pessoa fala assim, putz, aí vem uma briga de razão, né, com a emoção. Que a briga é assim, tenho tudo, eu não tenho direito de sofrer, porque, olha, eu atingo meus resultados, ganho bem, tô na minha área, eu sou né? A pessoa começa a te mutilar. E aí, cadê a inteligência emocional dos 4 autos que eu preciso ter para estar equilibrado, feliz e com isso eu buscar o meu resultado? Então, a pessoa ela tem que dar Aí vem vários tipos de trabalho, né? Mas eu sempre espero que esse tipo de trabalho venha antes de precisar ir ao psiquiatra. Porque graças a Deus eles existem, graças a Deus remédios existem. Eu falo, remédio tá aí para usar, porque ele salva. Mas assim, quanto menos a gente precisar, melhor, né? Com certeza. Beli, eu só vou te cortar. Você me falou alguma coisa do QI e do QE, né? Você me perguntou que a gente nasce... da inteligência emocional. Que Isso. daí o QI, a gente nasce com ele, né? Ou Ou não, né? Não,
Não, você nasce assim. Isso é fato. Com ele lá embaixo, com ele lá em Os tamanhos daí são individuais, né? Mas a inteligência emocional a Mas a gente inteligência desenvolve. emocional a É isso. gente Acho que foi desenvolve. isso que você falou. Aí, qual seria o desenvolvimento? Ó, Aí, tem pra uma gente. palavra linda e mágica e que eu adoro que chama neuroplasticidade. É a capacidade que o nosso cérebro tem de se desenvolver. Então, assim, esse negócio que a gente só usa 10% do cérebro, esse negócio de que a gente... Ixi, eu sou igual a minha mãe. Morreu. Não existe. A neuroplasticidade, o cérebro, ele muda, né? Ele é Tipo, plástico, flexível, criativo, né? Então, assim, por que existe hoje tantos tratamentos para não chegar até Alzheimer? Por que tem tratamento para ver se consigo minimizar o impacto de uma AVC? É através da neuroplasticidade. Ela permite... É maravilhoso, né? Olha que coisa doida, né? Só Deus mesmo para criar uma coisa dessa. Porque, assim, você tem através... A inteligência emocional diz que através da busca dos 4 altos, você vai melhorando a sua performance. Então, uma pessoa que tem um ponto de vista muito rígido sobre alguma coisa, aí ela faz terapia, autodesenvolvimento. O que ela vai alcançando? Autoconfiança e autoconsciência, vai dando conta dela mesma. E ela fica como? Automotivada. Então, a mistura dos 4 altos, elas geram vamos chamar de desenvolvimento do próprio cérebro. E isso é mostrado dentro das máquinas de ressonância magnética. Mostra o movimento do cérebro. Mostra que você desenvolveu pensamentos diferentes. Mostra funcionamento neural diferente a partir da hora que você começa a se desenvolver. Então, quando as pessoas... Eu lido com todo tipo de pessoa. E tem pessoas, até por perfis, né? Você pega uma engenharia, normalmente um pessoal mais racional, mais rígido. E ao mesmo tempo você vai para o lado do marketing, o lado do RH mesmo. O RH é muito misto, porque eu tenho RH... engenheiros, advogados, né, mais rígidos, e eu tenho um pessoal super criativo. Então, conforme a área, eu tenho pessoas mais rígidas. Só que a personalidade te permite, a neuroplasticidade é para todos, te permite usar ou não. Então, é uma escolha. Aí vem a personalidade, né, experimentar, entender que você não precisa ser igual ao modelo que você teve em casa. Ah, meu pai é assim, então você é assim para sempre. Então você pode ser diferente. Se você entender... e aí vai para terapia, né? Modelo adquirido, se você quer ser... eu admiro... Por que a gente admira? A gente sempre admira as pessoas que têm aquilo que eu ainda não tenho. Sim. Então, a gente precisa admirar alguém, gente. A gente precisa. E é muito importante a gente admirar o nosso parceiro. Afetivo mesmo, namorado, marido, porque tem coisas que você não tem. Então, essa admiração te faz busca, nem que seja busca estar com essa pessoa. Né? Então, a neuroplasticidade, essa capacidade da evolução, desenvolvimento do cérebro. Hoje tem os métodos, né? Supera, tem o Kumon, tem um monte de métodos que vem vindo, as robóticas para as crianças, porque a gente consegue melhorar esse cérebro, né? Então, é lindo isso, né? Esse que se a assunto gente... de neurociência é muito legal. Eu falei Você que tá se a gente... gostando, Eu tá? gosto, Você vai fazer um curso de... Eu falei que se a gente tiver... Eu consumo bastante conteúdo de neurociência, eu gosto. É muito Ele gosta lindo. mesmo. Na minha pós, eu tive o neuromarketing, teve designer think, porque tudo usa neurociência. Tudo. Eu falei pro Roxy, se a gente tiver um filho, eu vou botar ele no Kumon no primeiro mês de idade. Assim. Mas tanto para inglês, matemática, português eu não conheço ninguém que fez, mas eu sei que funciona muito bem. Meu filho chegou a fazer em matemática e foi muito bom. Mas para alguns que são mais regrados, funciona muito bem. O cara mais criativo, para ele, porque ele tem regras, né? Que todo dia tem lição. E assim, se ele achar aquilo legal, porque ele vai se superando, aí ele pega gosto. Agora, se ele não pegar gosto, aquilo é um massacre. Então, aí vem como eu enxergo o mundo, como eu tô com o copo, meio cheio, meio vazio. Entendi. Aí vem o eu, né? Por isso que ele é tudo amarrado aí. Você falou do alto, né? Dos 4 As.
E você também tinha dito que é muito da pessoa, né? Que é alto. Mas então, como o líder vai ajudar a sua equipe com a inteligência emocional se ela é eu? Mas o grupo é reflexo do seu líder. Então, o líder tem que trabalhar a inteligência emocional dele. Para que ele consiga trabalhar Reflete. É sempre refletir. sobre a pessoa primeiro. Isso é o grupo, como a empresa é reflexo do seu dono, né? O líder, ele tem a conduta do líder, ela vai refletir no grupo. Se eu tenho um cara que é desequilibrado ou um cara muito rígido, o grupo vai refletir. Não que vai ser igual a ele, mas este comportamento vai refletir lá. Se eu tenho um gestor mais participativo, comunicativo, que ouve, eu vou ter um grupo que vai usar essas competências. Às vezes ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade no processo de autoridade, mas não de criação, não de vínculo com ele, não de conectividade, não de responsabilidade. Agora, um cara que é mais rígido, a pessoa às vezes vai entregar o resultado, mas porque ela tem prazo. E não por pegada do negócio, entendeu? Entendi. Então, essa pessoa pode ir embora porque ela só tá fazendo por prazo, tá fazendo o trabalho dela. o que é importante dizer assim, ó, todos os perfis são importantes. Todos os líderes precisam ter senso de autoridade, não de autoritarismo. Existe uma coisa que é o poder de influência. Através da sua conduta, exercendo os seus 4 autos, você conseguir influenciar de maneira genuína, positiva, o seu grupo, juntos vocês encontrarem os seus objetivos, porque não é o seu objetivo. O grupo vive sem o líder. Agora, o líder, se ele não tiver o que liderar, é líder de quê? De nada. De nada. Sim. Entendeu? Então, assim, só existe liderança porque existem pessoas. E só existe esse líder porque tem problema. Porque eu tenho um grupo que não precisa de nada. Para que eu vou pagar uma pessoa para administrá-los? Se eu não tenho problema, as pessoas são autogeríveis, então não tem. Então, sempre que eu tenho um gestor, eu tenho um cara para comandar, eu tenho um cara que garante resultado, eu tenho um cara que resolve problema. Se ele achar que isso é ruim, ele não serve para ser líder. Entendi. Entendeu? O papel do líder é isso. Então, eu ponho essas funções porque eu tenho demandas, é como se eu estivesse fragmentando, cuide de cada quadrado, que no final tem que entregar essa mesa, né? E se a mesa já tá bonita, estão entregando, eu não preciso do livro, para que eu vou gastar com ele? Por que se baixou os organogramas, né? Antes a gente tinha aquelas pirâmides. Executivo, aí eu tinha diretor executivo, superintendente, gerente, diretor, gerente, sei lá quais eram os cargos todos que eu tinha. Hoje, a gente tem o quê? Horizontalidade. Por quê? As pessoas têm que ser responsáveis pelo que elas fazem. Sim. E então as startups, por exemplo... Mas a hierarquia existe ainda. Não, existe, mas não daquele tamanho todo. Entendi. Entendeu? Primeiro, o custo, né? Primeiro, não sei se é o primeiro, mas o custo. E outra, porque as pessoas vêm se desenvolvendo de uma maneira que conseguem ser autogeríveis. Geríveis, acho que eu falei errado. Acho que tá certo. Tava certo? Tá. Elas conseguem se gerenciar e fazer a entrega. Isso, eu não estou falando de massa, de operação. Quando eu estou falando de operação, eu vou ter que ter, porque são muitas pessoas. Mas, de forma geral, a nossa pirâmide vem achatando, ela vem achatando. Porque as pessoas tendem a ficar mais maduras e autogeríveis. Acho que sim. Entendi. Faz sentido. Hoje, até em startup, tem as pessoas, um líder e já é o Já é o CEO. O máximo o CEO, CFO, analistas. Tem uma empresa que eu não conheço, mas assim, por troca de colegas assim, ela tinha estagiário, trainee, mas só trainee de grandes universidades e gerentes. Não tem assistente, auxiliar, analista, não. Porque os trainees fazem todos esses papéis e eles ralam para conseguir um cargo de gerência. Então, eles achataram, e estou falando de multinacional, tá? Achataram a pirâmide. Assim? Multinacional. Caramba. Porque eles não tinham toda a estrutura. Aí eles vão ter CEO, vai ter conselho administrativo, vai ter tudo isso. Mas
Essa é uma transformação que vem acontecendo em todas as empresas pelo menos do Brasil. Assim, tá, No Brasil eu não sei te dizer, mas muitas grandes sim, né? né? Muitas grandes sim. As startups vêm com toda a força nisso aí, né? Vem. E a startup precisa, né? Precisa. Ela é muito força, rápida. sabe? Tem um método, eu não conheço para poder falar sobre ele, mas eu sei que é através dele que as startups estão muito mais otimizadas, que são os métodos ágeis, né? Então, todas as eles vêm para tirar um monte de burocracia, uma função absorver todo o controle de produto, e aí eles vão tendo respostas muito mais rápidas. Então, eles têm esses métodos vêm para facilitar e agilizar, e aí vai achatando as pirâmides, né? Até a gente que não é startup, a gente está crescendo muito rápido, né? E até ontem o Rodrigo falou assim, agora você está prestando atenção lá no gerenciador de tarefas, né? É Eu que a falei gente tem assim, uma plataforma onde tem todas as tarefas organizadas lá. Tá. que daí que tem que escolher um método desses métodos ágeis que eles... Isso. Eu mesma que, né, eu falo, sou psicóloga, então assim, a minha formação não tem nada disso. Então eu vou me adaptando ao que eu vejo interessante e eu consigo fazer. Então, por exemplo, eu não vivo sem o Trello, né? Sim. Então, É como se fosse um Trello nosso, é o Asana que a gente usa. tá, mas é igual, É né? parecido. Então eu passo pro pessoal, porque você consegue fazer gerenciamento de pessoas à distância, numa mesma plataforma, né? Então a Você gente pode vai criar se... vários projetos e subtarefas, aí você vai delegando E você controla, fez, dá um controla. tiquezinho que fez, Isso, ok, faz um comentário, vou atrasar, muda a data, tudo. é. Assim, Aí tem um relatório depois para mostrar o que está atrasado, o que já foi, o que e vai tem uma entrar. parte boa e ruim, eu vejo nisso. Boa é controle de tarefa, ruim é menos relacionamento Realmente. com as pessoas, né? Na pandemia foi maravilhoso. Só que assim, a pessoa fala: "Você não viu que eu pus a tarefa?", mas assim, não tem mais aquele tete a tete. Não é que não tem, diminuiu para algumas bastante. funções, né? Realmente. Tem que até no processo da liderança mudou muito rápido tudo isso, né? De como fazer, realmente parece que tá cada um lá no seu quadradinho fazendo a tarefa, né? E para o líder é um pouco mais E você fácil, difícil. atende assim empresas que tem bastante online, home office, é mais desafiador ainda, não? Ó, o que eu venho assistindo é a minha experiência, né? O home office vem diminuindo, Tá diminuindo. diminuindo. Porque a eficiência no presencial é maior. A agilidade, o tempo de resposta é maior. Então, eu tenho empresas que têm home office 1, 2 vezes por semana, algumas funções. Tem cliente que é 1 vez por semana, todo mundo tá home, mas não é produção, é área de serviço. Porque a área produtiva não dá, né? Porque tem que estar, o pessoal que produz, ou mesmo um call center, tem que estar na ativa, né? Indústria, que eu quero dizer. Mas nenhuma empresa que eu trabalho, o home office é todo dia. E o que a gente vem ouvindo de mercado é que vem diminuindo, buscando eficiência. Eu até vejo algumas empresas que estão com home office porque adquiriu eu sou de São Paulo e posso contratar em Isso, outras a gente regiões. contrata também de longe, né? Mas 1 vez a cada 15 dias a pessoa tem que vir. A gente dá um jeito, e eles têm deles, né? Que é a reunião diária. Não, se tem, né? Tem métodos, né? Tem métodos e a videochamada tá aí, né? Para facilitar a vida. Mas eu não sei se eu sou da velha guarda. Eu gosto do tete a tete, assim. Tem aquele que é todo, como é que é? Todos juntos, sozinho, mas todo mundo junto, né? Como é que fala? Que é você entra numa reunião, Tá. E todo tá todo mundo mundo lá. junto, todo mundo fica em Só que silêncio, só que tá todo mundo ali mas é trabalhando. muito diferente para quem dá treinamento online. Eu já dei treinamento online, então eu tô dando treinamento para 15, 20, 30 pessoas e dá um treinamento em sala de aula. Nossa. É muito diferente. Gente, energia, né? Troca, percepção do E grupo. quando tá todo mundo de câmera desligada? Não, eu já peço para abrir. Nossa, não, olha a gente. chuva que tá aí fora. Gente. Meu Deus. Então, eu peço para abrir a câmera, né? Eu acho que isso é bem importante.
Gente, vai Gente, acabar o mundo. é que eu acho que não dá pra ouvir nos microfones. Mas porque tá. É bem sensível, mas tá caindo o mundo lá fora. Bom, até pra gente não se estender e ficar alagado em São Ficar Paulo. lagado. Eu fiquei um pouco curiosa para a gente conversar um pouquinho mais dos 4 As. Mas eu não sei se é muito Complexo. grande, muito complexo para falar agora rapidamente de cada um deles, como a gente pode Eles são amarrados, se né? desenvolver. Eu não tenho assim, didaticamente se fala nos 4 As, mas eles são totalmente interligados, né? Então, assim, a busca, eu acho que o grande segredo é a pessoa, né? Então, eu estou falando do desenvolvimento do próprio líder, tá? A pessoa entender que não é o outro que se adapta a ela. Porque o gestor antigo era isso. Eu falo e vocês obedecem. Hoje não, eu preciso dar conta de mim. Porque o que eu faço reflete no outro. Quando eu dou conta disso, autopercepção, autoconfiança, autoconsciência. E aí, quando eu tenho essa minha autoconsciência dos meus problemas, de onde eu peco, das minhas virtudes, eu começo a exercitá-las, né? E perceber que aquilo que é ruim, eu preciso melhorar. Como que eu melhoro? Autodesenvolvimento. Terapia, coaching, mentoring, counseling, yoga, mindfulness, que é uma técnica que vem, né, do yoga. Então, eu começo a ter esse processo de desenvolvimento. Quando eu me sinto mais seguro, o que eu atinjo? Autoconfiança. Eu melhorei, eu estou satisfeito comigo, eu tenho mais certeza daquilo que eu estou plantando. E eu chego ao quê? Na minha automotivação, estou feliz comigo mesmo. Eu tô orgulhosa de mim que eu dei esse passo. Autoconhecimento, né? No A geral. gente, então, só consegue com acompanhamento, porque para mim é difícil, vamos supor, mesmo que, primeiro, é que é difícil as pessoas Se perceberem, né? ou falar assim, ó, não, eu preciso melhorar nisso, nisso, naquilo. Mas muito olha, difícil. Beli, eu vejo assim, se a pessoa, ela não consegue nem aceitar quando alguém te fala, ela vai ter muito trabalho. Porque começou aí, né? O que é percepção? O que é o feedback, né? A técnica é a percepção que o outro tem de mim. Nem sempre é certa, nem sempre é errado. Mas por que ele pensa isso de mim? O que eu exalo aqui no meu comportamento que leva ele a pensar isso? Eu acho que tem a parte dele. Mas, assim, várias pessoas falam a mesma coisa de mim. Então, poxa, tem alguma coisa aí, né? Aí eu tenho 2 pessoas. Uma que fala, nossa, preciso pensar nisso. A outra fala, esse povo é louco. O seu louco, ele não vai desenvolver nunca. Agora, a pessoa que fala, nossa, mas jura que eu tô gerando isso? Ela parou para pensar nela. Aí ela pode ser desenvolvida. Sozinho, eu acho que é muito difícil. Eu acho que Eu acho que literalmente tem que ter muita inteligência emocional. tem que ter, né? Inteligência e inteligência emocional, né? Nossa, meu Deus. Para fazer sozinho, eu acho. Né? A gente tem o mundo mexe com a gente. A gente é totalmente manipulado pelo nosso mundo interno e externo. Então, pensa assim, a chuva aqui. Vamos supor que a gente tivesse medo da chuva. Ai, meu Deus do céu, me deu uma dor de barriga. Quem fez isso? Quem que me desequilibrou? Mexeu com a minha autorregulação. Já tenho que ir no banheiro. Já tô suando frio. O que é isso? Não aconteceu nada. Esse é o seu mundo interno. Quem que te desregulou? A sua inteligência emocional, ela foi abalada. Por quê? Você saiu da sua zona de conforto. O cortisol aumentou na sua veia. Então, a gente não vai ser sereno, inteligente, emocional o tempo inteiro. A gente vai se conhecendo e vai conseguindo perceber coisas que eu vou aprendendo a controlar e coisas que são mais difíceis de ser controladas por algum motivo interno da pessoa. Então, não dá para encontrar uma plenitude, um fim. Acho que isso é importante deixar claro. Não tem, eu tenho 120 de QI e 130 de QI. Não, gente, não é assim, né? Até porque a inteligência emocional, o que ela ajuda eu lidar com os meus monstros, né? Ela ajuda a lidar com as minhas dificuldades, com os meus medos. E aí a gente encontra a palavra maturidade.
A maturidade é uma coisa que não ensina, você tem que viver, você tem que perder, você tem que sofrer. Freud fala o quê? Só crescemos na angústia. Então, pessoas que não se angustiam não crescem. Quando os pais privam os filhos de experimentar o risco, eu sou mãe, é muito difícil. Você quer que ele não sofra nada, Sim. mas a melhor coisa que você pode fazer é deixá-lo sentir um risco. Sente o frio na barriga, porque quando ele passa, ele sabe o sabor do conseguir. Sim. E aí ele está trabalhando a autoconfiança dele. Então a gente precisa ter esse pensamento de pai, né, de figura paterna, é o pensamento que o líder tem que ter com o seu pessoal. Não é o da mãe, eu sempre falo, é figura paterna, figura de autoridade e de amor. Mas é aquela que eu vou falar não pro seu bem, mesmo que me doa. E eu acho que assim, o nosso grupo tem que estar à frente da nossa vontade, né? Entendi. Legal. Entendi. Até lembrei do... Aí eu vou trazer uma coisa. Vou trazer uma coisa. Trazer uma coisa. No podcast passado, a gente estava falando sobre como a gente cuida com tanto carinho que realmente não quer que aconteça nada ou que a criança decida tudo. Ou daquele jeito, né? Que daí a gente até fala, mimado, né? O autocuidado com a criança e hoje realmente tá diferente, né? Não pode muita coisa. Não pode brigar, não pode bater, não pode. E essas pessoas chegam como nas empresas? A gente, era mais ou menos isso sobre o podcast, falando né? sobre... Aí você falou da autoridade, né? Do pai, mesmo que me doa, né? Eu vou lá e vou cuidar dele desse jeito. Mas talvez a gente tá indo para um caminho também que não é esse, né? Do tipo, não, deixa ele, não quero que ele sofra. A pessoa que sofre e supera, ela tem o jogo de cintura, né? Então ela já sabe como é. Então ela consegue lidar melhor com os imprevistos. A pessoa que é totalmente mimada, como você diz, poupada da vida, o que acontece? Ela pode ser muito inteligente, mas ela, no primeiro problema, ela pode ter um pânico. Porque ela não sabe lidar, ela não experimentou isso. Então, assim, lógico que existe... Então, sofrer faz parte de aprender, é necessário. É necessário demais. Quer ver? Eu vou falar dentro do mundo corporativo. A gente faz muita coisa e, assim, quando me perguntam, a minha sugestão é contrária. Vou promovê-lo a gerente de RH. A pessoa é um analista, por exemplo, é um supervisor. Aí vai lá e promove a pessoa. Aí a pessoa senta lá na função dela. Ela nunca exerceu essa gerência. No dia que ela assinou, as pessoas já cobram ela como gerente, ok? Só que o medo dessa pessoa e as entregas que ela tem que fazer, e assim, ela está promovida hoje, mas o resultado é dia 30, tem que entregar, né? Qual que é a minha sugestão? Primeiro experimenta, vai dando atribuições, vai vendo o crescimento. Ela vai conquistar essa função. Quando ela estiver já exercendo responsabilidades proporcionais, nomeia. A pessoa não sofre, ela só curte. Ela só agradece porque ela já estava ali. Agora, quando você dá um nome e a pessoa não tomou os tombos para conseguir chegar lá, eu posso ter problema. Tanto de eficiência mesmo, quanto de, não nasci para isso. Eu não devia ter aceitado essa função. E aí, aquele cara que era bom ficou ruim. Entendi. Vai subindo devagarzinho até chegar pelo menos lá. no aprendizado, ou se não faz um processo de aprendizagem, né? Faz uma curva de crescimento, e aí a pessoa vai conseguindo, ela vai alcançar. Você não precisa dar para ela a função, ela alcançou a função dela e aí fica uma coisa boa, né? E aí, assim, a autoridade, ela é importante, não autoritarismo. Então, isso é muito importante dizer. Eu posso conduzir um grupo de uma maneira muito saudável, colocando as regras. Eu vivo isso em algumas empresas. Eu coloco a expectativa, nós vamos calibrando a cada 2 meses como está isso, o que você precisa, por que você não fez. Eu tenho o cara que não entrega, e tem o cara que me entrega com antecedência, e tem o cara que tem muita facilidade de entrega, e o cara que pena, entrega, e o cara que tem facilidade não entrega. Você tem de tudo na empresa. Você tem, cada um é de um jeito. Uma coisa errada é falar, olha, Joãozinho fez,
Ele fez isso. Porque assim, você pode ficar só com o Joãozinho? Não, você precisa de todos esses. Então, a liderança, ela tem que ter como a paternidade. Não posso comparar, olha, o seu filho, o Joãozinho tira 10. Por que você não tira? Porque ele não é Joãozinho. Porque ele não tem a facilidade, porque ele gosta de outras coisas. Então, esse comparativo é muito, muito ruim. E aí, mexe com os meus 4 As. Entendi. Legal. Tá, legal. Agora, acho que pra gente finalizar mesmo, eu queria que você deixasse mais uma mensagem realmente para os líderes. O que eles, né, já que a gente está falando que é aplicadas à liderança, o que eles devem buscar, principalmente nesse último exemplo que você deu. Ah, o Joãozinho é assim, a Maria é assim, tem um pouquinho de tudo. E para que ele consiga unir e entregar o resultado que Tá. a empresa espera. Se eu fosse líder, né? Eu vou pensar assim, se eu fosse, que conselho eu gostaria de receber? Então, a primeira coisa, o líder ele tem que olhar para ele, não é para o grupo. Primeira coisa, né? Ele tem que olhar para o ponto que ele tem que entregar. E aí ele vai olhar para todas essas peças que vão realizar esta entrega. Porque se ele quiser todos iguais, ele não vai entregar. Então, ele tem que tirar o melhor de cada pessoa, como? Através da gestão dele, de como ele fala, de como ele trata, do modelo. Ele não pode pedir para as pessoas serem exímias e ele ser irresponsável. Ele tem a liderança pelo exemplo ainda é o melhor. Porque não adianta eu falar para o cara ser comprometido, vocês têm que chegar no horário, e eu tenho um gestor que é super descomprometido. Né? Então, isso nunca vai acontecer. E a culpa não é do grupo, a culpa é dele. Então, o recado olhe para você primeiro. Busque esse retorno sem medo. Se a pessoa tem medo de receber um retorno dela porque ela só quer confete, tá frita. Porque não vai vir. E quando o outro coloca as críticas para você, o seu gestor, é porque ele está dizendo que ele quer que você melhore para você poder crescer. E se você entende como algo destrutivo, você é muito imaturo. E você não está pronto para gerir. Porque você tem que ser modelo. Então, se você não tem essa maturidade de aceitar a crítica, quando eu fizer uma pesquisa 360, onde todos falam sobre você, como que você vai reagir? Você vai deprimir? Não, você tem que pegar aquilo e tratar e pedir para daqui 6 meses, um ano, fazer de novo que você tem que estar melhor. Você tem que pedir ajuda. E aí vem a psicanálise fantástica, né? Humildade. Freud fala que a gente tem 2 polos, arrogância e humildade, e a gente tem que caminhar nele. Nem tanto um, nem tanto o outro. Os 2 são bons, exercemos os 2. Só que saber a hora que eu tenho que me colocar, uso mais a minha arrogância, não de uma maneira destrutiva. E a hora que eu tenho que falar, puxa, vocês têm razão, é a minha humildade. Então, esse exercício, eu sabendo fazer, ele é necessário para o gestor. E isso não tira o brilho, nem a autoridade, nem o comando de ninguém. Pelo contrário, gera a admiração. Então, eu penso que esse tipo de reflexão de um líder, ele é muito saudável. E esse líder, ele vai funcionar em qualquer empresa. Em qualquer empresa. Ele vai poder escolher onde ele vai trabalhar. Porque ele vai estar de encontro com a inteligência emocional e exercendo o papel da liderança, né? Não é fácil, por isso que é importante Não. ter uma doutora Renata na empresa de vocês, gente. Viu, gente? Muito difícil fazer sozinho. Precisa Renata ter. Soma. Aí, tá vendo? Bom, eu acho que foi incrível. Ah, que bom, que a obrigada. gente poderia fazer outras rodadas com outros temas, porque eu sei que você tem, inclusive sei que você faz contratações também de alta liderança, quando as empresas precisam. Isso é um assunto bem legal, que eu acho bem interessante O assunto também. do herdeiro a gente nem entrou, né? O assunto Do herdeiro, que a herdeira é ela- ótima, adoro. que é um assunto que você estudou muito também. Nossa, essa aí tem assunto. Vamos fazer. Mas- Os herdeiros é um tema que hoje se tem muito mais, né? Mas quando eu comecei a estudar, não tinha tanta assim, muita bibliografia mesmo. E eu não sei se o dado está atual, mas na época que eu levantei, 86% das empresas no Brasil eram familiares. Né? E muitas na segunda geração vendem. E aí deixa herança para o filho, mas não deixa a empresa para o filho. E por que não? Porque. Né? Por muito de motivo, né? Entendi. Olha. Mas é um tema delicioso.
Só chamar. Muito obrigada. Obrigada E a logo a vocês. gente vai gravar ali no Chroma Key com você, outros É. cursos. Muito Vamos marcar. Eu sei que Obrigada a gente sempre vocês. pode contar com vocês. Pode mesmo. Pode mesmo. Venho com o maior carinho. Tá bom, Tá então. bom? Muito obrigado. Obrigada. Siga a pessoal, doutora siga a doutora Renata e Renata sigam nas redes a sociais. Vai gente estar também. tudo na descrição aí. Tá bom? Se inscreva Tá. no nosso canal, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau.